Olá, pessoal, como estão? Tudo bem? E a quarentena? Mas vai dar certo, né? A gente tem que ter otimismo e se adaptar à vida, né? A gente tem que ter essa resiliência. Bem, hoje nós vamos falar sobre sinalização celular. Qual a importância dessa sinalização? E vamos dar enfoque principalmente na sinalização via proteína G. Existem várias formas de sinalização que os senhores vão aprendendo ao longo do curso, na forma de espiral. Tudo bem? Então vamos entender esse processo, como as células conversam. Quando falamos de conversa, né, entre as células, resposta ao meio extracelular, nós temos que ver que nós temos organismos unicelulares e multicelulares. Os unicelulares, eles vão responder ao meio ambiente, oxigênio, nutrientes, que chegam diretamente na célula. Já os organismos multicelulares, eles têm que enviar mais sinais umas às outras, né? Então, existe um crosstalk aqui, uma conversa celular que envolve neurotransmissores, que envolve íons, que pode envolver hormônios, ok? Então, a célula capta vários estímulos, não é um único estímulo, não é só a glicose chegando. Existem hormônios chegando, neurotransmissores, e a célula vai decidir o que fazer. E vem a resposta celular diante disso aqui. Algumas células vão ser excitadas, despolarizadas, outras vão ser inibidas. Só para os senhores terem ideia, um mesmo neurotransmissor, ele pode ter função excitatória e inibitória. Vai depender da célula. E eu tenho que entender isso. Por que a acetilcolina no coração inibe o coração? Por que a acetilcolina no músculo esquelético estimula a contração? Os senhores sabem me falar por quê? A gente vai aprender isso hoje, se não souberem, tá bom? E aí a célula vai decidir, então, eu vou proliferar, dividir, eu vou sobreviver, eu vou morrer, vou fazer apoptose. Tudo isso é influenciado pelos estímulos que chegam. Quando chegam esses estímulos, a célula muitas vezes não deixa esse estímulo passar, ele fica só na membrana. E aí ele tem que gerar aqui algo que a gente chama de segundos mensageiros. Então, quando eu falo de sinalização celular, eu estou falando de mensagens químicas, onde uma célula sinalizadora produz um primeiro mensageiro que é captado pela célula alvo e que gera um segundo sinal aqui dentro, um segundo mensageiro. Então, isso é o princípio da sinalização. Eu tenho que ter um mensageiro produzido por uma célula que é captado por outra célula alvo, que tem o receptor para ele. Ok? E aí eu pergunto então para os senhores, né? Uma sinalização, ela envolve, né, os mensageiros. Então, o que é um primeiro mensageiro? Bom, a adrenalina é um primeiro mensageiro. O que é isso? O primeiro mensageiro é aquela substância que a célula-alvo reconhece. E a célula-alvo tem que ter receptor para ele e responde de forma específica. Então, se produz adrenalina, será que todas as células respondem a adrenalina? Não, não tem receptor para elas. Então, a célula epitelial vai responder a adrenalina? Não vai, porque não tem receptor adrenérgico, por exemplo. E gera, então, o segundo mensageiro, que vai gerar os sinais ali naquela célula, os efeitos. Então, quando a célula sinaliza, ela libera uma molécula, que é o primeiro mensageiro. Esse primeiro mensageiro vai ser captado pela célula-alvo em seus receptores de membrana, ou receptores citossólicos também, internos, tem receptor lá no núcleo. E isso então vai emitir um sinal, ou seja, vai produzir um segundo mensageiro que vai alterar o comportamento daquela célula, o fenótipo daquela célula. Isso do primeiro sinal, emitir o segundo sinal aqui, a gente chama de transdução de sinal, ok? Então, o que é transdução de sinal? Refere-se a qualquer processo através do qual uma célula converte um tipo de sinal ou estímulo em outro tipo. Tá? Então, tem o primeiro mensageiro, a célula receptora chega e fabrica um segundo mensageiro. Então, tá aqui, vem um sinal extracelular, proteína receptora, várias proteínas aqui, tá vendo? Que podem depois ativar células alvo, proteínas alvo aqui, e alterar o metabolismo, a forma ou a expressão gênica.
Então, quem pode ser meu primeiro mensageiro? Pode ser proteínas, peptídeos, aminoácidos, DNA, né? Ácidos graxos, esteroides, nucleotídeos também, aqui a gente entra ATP, ok? Gases como óxido nítrico, por exemplo. Tranquilo? E os receptores, né? Quais são os receptores para esses primeiros mensageiros? Eles podem estar na membrana, podem estar no citosol ou podem estar no núcleo da célula. Então, os mensageiros lipofílicos, né, ou lipofóbicos podem se ligar a receptores de membrana, sem problema. Mas sempre que a gente tem substâncias hidrofílicas que gostam de água, elas não atravessam a membrana plasmática, elas se ligam a receptores de membrana. Já os mensageiros, primeiros mensageiros hidrofóbicos, eles conseguem atravessar a membrana e podem se ligar no citossol ou no núcleo. Então, tem moléculas que ativam os genes diretamente e se liga a DNA, ok? Então, quem pode se ligar a receptores lá no núcleo? Os hormônios esteroides, que é derivado de colesterol. Eles conseguem se ligar. Hormônios tiroidianos também, mesmo sendo aminoácidos, eles conseguem atravessar. Retinóico, né? Então, esses hormônios passam pela membrana plasmática, passam pela membrana nuclear e chegam no núcleo. Esses hormônios aqui têm livre trânsito, então, pela membrana plasmática. Eles são pequenos e são hidrofóbicos. E eles conseguem, então, ativar genes específicos. Então, eles são ligantes de DNA, ok? Com a sinalização celular, nós temos receptores, como eu falei para os senhores, dentro da célula e extracelulares, que são as proteínas ali, os receptores. Só que lá na membrana, né, nós temos ainda alguns receptores que estão acoplados a canais ou enzimas. A gente vai estudar mais sobre proteínas hoje, mas eu queria falar um pouquinho desses canais para relembrarmos, né? Os intracelulares, como eu mencionei, o que passa pela membrana plasmática são moléculas pequenas com características hidrofóbicas. Já os canais, existem dois tipos de canais, ligando dependente e voltagem independente. Os senhores sabem a diferença deles? O que é um canal ligando dependente? O que é um canal voltagem independente? Então, nós temos um canal ligando dependente e voltagem dependente. Vamos falar primeiro do ligando, depois a gente fala do voltagem, ok? Esses receptores ligando dependente significa que ele depende de um ligando. O que é um ligando? Pode ser um neurotransmissor, um hormônio, algo que abra aquilo, tá bom? Esses receptores ligando dependente pode ser dois tipos, ionotrópico e metabotrópico. Esse ionotrópico, ele abre canais diretamente. Olha aqui, tá o canal de sódio lá fechado. Aí chega o neurotransmissor, o receptor dele é aqui acoplado ao canal iônico. Aí permite a entrada ou saída de íons, depende do canal. Então, isso é um canal ligando dependente. Um exemplo é o canal da acetilcolina no músculo esquelético, que tem um receptor nicotínico, ok? Já o metabotrópico envolve metabolismo e envolve uma proteína de membrana, que a gente vai conhecer hoje mais, que é a proteína G. Então, chega o mensageiro e ele não abre o canal iônico. O canal iônico está distante dele, não está acoplado, está longe. Então, essa proteína G, ela ativada, é que vai lá abrir esse canal. Então, esse é o metabotrópico. Então, eu brinco e falo assim, isso aqui, imagina que Zezinho tem um carrão aí, né? E chega na casa dele, BMW, por exemplo. Chega na casa dele, ele quer entrar em casa, ele clica lá o controle e abre o portão. Rapidinho, ele entra, né? Apertou, entrou. Já Mariazinha tem um Fusquinha. E lá na casa da Mariazinha, ela chega, não tem portão eletrônico. Não tem. Então, o que ela faz? Ela buzina, aí a mamãe dela, toda boazinha, vem lá para abrir o portão para ela entrar. Então, demanda mais tempo. O que a mamãe da Maria é? É o segundo mensageiro que abriu o portão. Então, veja,
Isso é que acontece nos metabotrópicos. Vai ter que ter o primeiro mensageiro para ativar proteínas dentro aqui na membrana da célula para abrir um portão, para entrar cálcio, por exemplo, sair potássio, alguma coisa assim. Então, ionotrópico, já o negócio já está ali do lado, já entrou. É o Zezinho com o portão eletrônico dele. E aqui, ele é lento, precisa ter um segundo mensageiro para abrir o portão. Então, aqui eu tenho a Mariazinha com o fusquinha dela e a mamãe dela. Ok? Compreenderam a diferença de ionotrópico e metabotrópico? Então, vamos ver mais. Novamente, então, tem lá um receptor ionotrópico que está acoplado a um canal iônico, ok? Ele chega e abre aquele canal, passa-se o íon. Metabotrópico, chega o neurotransmissor, não está acoplado, o receptor dele não está acoplado a canal. Ele vai ativar outras proteínas, como a principal proteína da sinalização é a proteína G. Essa proteína G, quando acionada, ativada, ela vai ativar enzimas que vão gerar os segundos mensageiros e esses sim podem abrir um canal iônico, ok? Aqui, acetilcolina, olha a acetilcolina, receptor muscarínico, ativa a proteína G que vai lá ativar canal de potássio, por exemplo. Aí o canal de potássio faz perder potássio à célula. Tudo bem? A acetilcolina, ela tem diferentes efeitos no nosso corpo. Então, tem acetilcolina. Acetilcolina, quando chega no músculo liso, estimula a contração, lá no intestino, por exemplo. A acetilcolina, lá no músculo esquelético, ativa a contração. A acetilcolina, lá no coração, inibe a contração, promove hiperpolarização. Então, senhores, por que a acetilcolina pode ter efeitos diferentes? É o mesmo neurotransmissor, mas no músculo esquelético ela promove despolarização, no coração ela promove hiperpolarização. Vai depender do receptor. Então, no músculo esquelético eu tenho um receptor nicotínico que é ionotrópico, que abre canais de sódio, então promove despolarização. No coração a gente tem isso aqui, um receptor muscarínico, que a acetilcolina chega e faz ativar canais de potássio. É um metabotrópico, e aí sai potássio, perde potássio e a célula hiperpolariza. Compreenderam? Por isso que os senhores têm que entender essa sinalização. Nem tudo que chega, né, vai promover despolarização, pode promover hiperpolarização, que são a mesma substância, né, igual a acetilcolina, ela pode ser excitatória e inibitória. Vai depender do receptor que existe ali e da forma de sinalizar. Compreenderam? E o canal voltagem independente? E aí? Lembrar de como se fosse choque, né? Nós somos um mar de corrente elétrica. Todas as células, então, têm uma voltagem. E essa diferença de potencial elétrico através da membrana que vai determinar se a célula despolariza ou hiperpolariza. Então, quando altera a permeabilidade iônica, leva a alterações no potencial de membrana. E esses canais sentem, né, essa variação de voltagem. Então, vejam a imagem. Estou aqui o canal fechado, canal de sódio. Ele tem duas portas, né? Como comporta? Ele abre e fecha. Quando a célula está com menos 90 mV, está em repouso. Quando a célula começa a ganhar sódio por outros canais, como os canais ligando dependente, esse menos 90 vai para menos 80, menos 70, menos 60, até chegar a menos 40 mV. Quando chega nesse menos 40 mV, é como se desse um choque aqui e a porta abrisse. Aí esse canal, ele deixa entrar muito sódio. É como se fosse uma porteira, ele é grande. E aí o influxo, a entrada de sódio é grande e chega a mais 30, mais 35. Aí essa porta interna fecha. Então esse canal abriu quando estava menos 40 e fechou quando estava mais 30. Essa comporta aqui é chamada comporta de ativação e essa comporta aqui é chamada de inativação. Isso funciona para o canal de sódio. Existem também canais voltagem dependente para potássio.
Quando está em repouso, menos 90, começa a ficar menos 40, essa porta abre, sente aquilo e entra. Os senhores estudaram em fisiologia e viram que o canal de sódio, voltagem dependente, ele é rápido e potássio lento. Qual que é a diferença? O rápido é porque ele abre e fecha rapidinho. O de voltagem lento, ele vai abrindo aos poucos e fechando aos poucos. Ou seja, a célula demora para fechar ele todo. Por isso que a célula continua, né, perdendo potássio lentamente e demora para fechar esse canal. Tudo bem? Isso é muito importante para entender o mecanismo de despolarização de uma célula e repolarização. Então, esse é o voltagem dependente. E a gente vai estudar mais o que eu falei para vocês? Esses receptores que estão acoplados a proteínas, né? A proteína G, tá bom? Nós temos aqui, nós vamos estudar 3 tipos de proteína G: GS, GQ e GI. A gente vai ver o que cada uma faz. Inicialmente, vamos ver aqui a estrutura da proteína G. A proteína G é uma proteína G de grande, ela é grande e ela tem 3 subunidades, né? Alfa, beta e gama, unidas quando tem uma molécula de GDP, guanosina difosfato, ligada aqui na subunidade alfa. Elas estão associadas à cadeia, né, à membrana plasmática. Essas moléculas, quando estão associadas a GDP, elas estão na forma inativa. O que faz ativar isso aqui é uma outra molécula de energia chamada GTP, guanosina trifosfato. Aqui nessa imagem vocês veem a proteína G e vê que elas estão associadas a receptores transmembrana, que tem 7 domínios transmembrana, ok? Então, receptor muscarínico, por exemplo, é dessa forma, e ele está ligado à proteína G, que está ancorada aqui na membrana. Isso aqui é agonista, é um mediador químico que vai estimular esse receptor, como, por exemplo, uma acetilcolina, uma noradrenalina. Então, os receptores colinérgicos, adrenérgicos, eles são dessa forma e estão associados à proteína G. Nessa imagem, nós podemos ver aqui, então, a proteína G associada ao receptor dela, na membrana, e com a molécula GTP. Quando está nessa forma, ele está inativo. Quando chega uma substância, o primeiro mensageiro, que estimula aquele receptor, há uma troca de GDP por GTP. Quando acontece isso, né, o GTP se liga à subunidade alfa que dissocia e isso fica ativo. Essa forma ativa vai ativar outras proteínas, outras enzimas, como, por exemplo, a adenilato ciclase, ok? Quando a subunidade alfa, por exemplo, vai lá e ativa a adenilato ciclase, ela perde o fósforo. E aí ela perde fósforo, o GTP vira GDP, e aí ela fica na forma inativa e volta a reassociar com a subunidade gama-beta aqui. E aí volta a ter o trímero aqui e a proteína G, isso aqui está desligado. Então, isso aqui está na forma desligada e isso aqui está na forma ligada, ok? Próximo vídeo eu vou mostrar uma imagem animada que eu retirei da internet, mostrando a associação da proteína G com GTP e GDP, tudo bem? O áudio é do vídeo e eu tentei ao máximo melhorar, mas ele ainda tem alguma turbulência, mas dá para entender principalmente porque é um vídeo animado, ok? Então, bora lá. Os receptores de quimiocina são membros de uma família muito grande de receptores, todas com 7 regiões transmembrana. Cada um desses receptores desta grande família sinaliza da mesma maneira, ou seja, por meio da ativação de proteínas GTP grandes, também conhecidas como proteínas G grandes. Cada proteína G é uma molécula trimérica contendo subunidades alfa, beta e gama, ligadas à membrana celular através de um ácido graxo covalentemente ligado. A proteína G possui um nucleotídeo guanina ligado. No estado inativo, o trímero de proteína G tem uma molécula de GDP ligada.
A quimiocina ligada ao receptor desencadeia a associação da proteína G com o receptor e a troca do GDP por GTP. Na forma associada com a GTP, a proteína G está ativa e se dissocia em duas subunidades, a subunidade alfa e o dímero beta-gama. Cada uma dessas pode atuar de forma independente como um segundo mensageiro, ativando outras moléculas e vias de sinalização intracelular. Quando a cadeia alfa ativa seus ligantes, o GTP ligado é hidrolisado em GDP. A subunidade G-alfa, agora inativa, reagrupa com a subunidade G-beta-gama, refazendo a proteína G inativa. Bem, aqui a gente tem alguns exemplos de receptores que usam esse mecanismo da proteína G, como os receptores da adrenalina, noradrenalina, os receptores da serotonina, né? Os receptores muscarínicos, que é da acetilcolina, como eu falei que tem lá no coração, por exemplo, histamina, e receptores de quimiocina, que foi esse exemplo aí, que as quimiocinas são como se fossem neurotransmissores do sistema imune, que atrai células, né, para o local onde está tendo defesa. Tudo bem? Então, é um mecanismo geral, padrão. E assim funciona a sinalização celular. E tem várias vias de sinalização, mas elas são utilizadas por vários neurotransmissores, por vários hormônios, facilitando assim a nossa compreensão, tá bom? Existem diferentes tipos de proteína G, meninos, né? E após essas proteínas G serem ativadas, elas vão atuar em enzimas diferentes, onde hoje nós vamos ver duas enzimas que elas podem atuar, que é a adenilase ciclase e a fosfolipase C. Tudo bem? Então aqui, pessoal, nós vamos estudar três tipos de proteína G: GS, que é estimulatória, GI e GQ. Essas proteínas G, elas estimulam ou inibem enzimas, que são, no caso, adenilase ciclase e fosfolipase. A adenilase ciclase, ela pode ser ativada pela GS ou inibida pela GI. Já a proteína GQ ativa a fosfolipase C, ok? Então, proteína GS e adenilase ciclase, o que elas fazem? Né? GS de estimulatória, né? Quando vem aqui, olha a imagem, a gente tem lá, chegou o primeiro mensageiro que ativou a proteína G, que está lá intacta, o trímero. Está inativo com GDP. Quando isso acontece, há uma troca de GDP por GTP, a subunidade alfa dissocia e vai ativar a enzima adenilase ciclase. Então, a proteína alfa, né, da GS ativa a adenilase ciclase. Essa adenilase ciclase, ela transforma a AMP em AMP cíclico, uma cadeia cíclica. Por sua vez, a AMP cíclico é um segundo mensageiro, que ativa uma proteína quinase, toda quinase fosforila, ok? Como ela é dependente de AMP, ficou o nome proteína quinase A, ou seja, que depende de AMP cíclico. Essa PKA, ela vai atuar em vários substratos, vai fosforilando e vai gerar uma resposta na nossa célula. Então, via GS, né? Via GS, a gente vai ter a produção de AMP cíclico, porque ativa a enzima adenilato ciclase. Esse AMP cíclico, por sua vez, ativa PKA, que vai gerar os sinais lá da célula. Quem usa isso? Quem pode usar isso? Esses receptores? Adrenalina e glucagon. Então, de novo, quando ativa a proteína GS, que ativa a enzima adenilato ciclase, gera AMP cíclico, adenosina monofosfato cíclico, que é o segundo mensageiro. A AMP cíclico ativa uma proteína quinase, que é a PKA, que adiciona fósforo, ok? O que esse AMP cíclico faz? Então, imagina isso lá no coração. O que a PKA vai fazer? Ela vai fosforilar canais de cálcio e vai permitir a abertura de canais de cálcio. Então, entra cálcio no coração, aumenta a contração. A adrenalina faz isso. Isso faz aumentar a frequência cardíaca e aumenta a força de contratilidade. Ok?
Então, a AMP ciclo é necessário para que o nosso coração acelere, ok? Então, o que a adrenalina faz? Ela vai aumentar os níveis de AMP cíclico, que por sua vez aumenta os níveis de cálcio dentro das células do coração. Esse AMP cíclico, ele não dura a vida inteira. Ele é degradado por uma enzima chamada fosfodiesterase, tá bom? Então, aqui esquematicamente, né, a figura do que a gente falou. Então, tem um receptor da adrenalina, receptor beta, vocês aprenderam na fisiologia, né, um receptor metabotrópico, vem a noradrenalina, dissocia a proteína G, alfa, essa então é a GS, G estimulatória, que ativa a adenilato ciclase, que forma mais AMP cíclico. A AMP cíclico, por sua vez, ativa a PKA fosforila canais de cálcio e entra cálcio. Ok? Outro efeito da adrenalina é fazer com que o glicogênio seja quebrado, né? Por quê? Porque, imagina, se está aumentando a frequência cardíaca, você precisa que tenha glicose para o coração, glicose para o músculo, né? Você está correndo ali, está liberando adrenalina. Então, as células musculares, né, ou as células hepáticas, quando elas recebem a noradrenalina, elas vão também ativar essa via da adenilato ciclase PKA. Só que o que a PKA vai fazer nessas enzimas lá relacionadas com o metabolismo do glicogênio? Ela vai ativar a glicogênio fosforilase quinase. Essa fosforilase quinase estimula a degradação de glicogênio para liberar a glicose e vai inativar a sintase. Ou seja, eu estou correndo, tem como produzir glicogênio. Tudo bem? Então, vocês estão vendo que é uma via que afeta, essa sinalização da adrenalina afeta várias vias metabólicas de uma célula. Então, olha aqui, tá lá a molécula, receptor, né? Então, adrenalina, por exemplo, ativou a adenilato ciclase, AMP cíclico, que vai ativar a PKA. A PKA vai ativar outras enzimas. Então, por exemplo, ela ativa a lipase, fosforilase lipase, aí quebra lipídios, libera ácido graxo para você correr lá, o músculo queimar a gordura. Inibe a sintase, que eu falei anteriormente, né? Ela ativa a fosforilase quinase. Essa fosforilase quinase, por sua vez, ativa a fosforilase A, que vai fosforilar a glicose que entra lá no músculo, para gerar a glicose 1-fosfato, depois glicose 6-fosfato, para entrar na via glicolítica aqui e poder utilizar a glicose. Ok? Então, tem a ideia que a PKA ela não vai atuar em um substrato só, ela vai atuar em vários substratos. Então, isso é uma forma de sinalizar e amplificar esse sinal dentro da célula. E aqui são várias enzimas que são dependentes da PKA, então, ó, glicogênio sintase, as fosforilases, tudo relacionado com metabolismo de carboidrato, ó, piruvato desidrogenase, ok? Lá também relacionado com a mitocôndria, né? Lipase, fosfofrutoquinase e outras proteínas aí. Então, a PKA ela não atua em um único substrato, mas em vários substratos. E aí gera segundos mensageiros. Quem usa AMP cíclico como segundo mensageiro? As vias de sinalização de hormônios também, aí, ó. A CTH, né, o hormônio liberador da corticotropina, dopamina, adrenalina, que nós vimos, o hormônio folículo estimulante, glucagon, histamina, o LH nosso aqui, meninas, também, né, para ovulação, o hormônio estimulante melanócitos, várias moléculas, né, usam a AMP como mensageiro dentro da célula para fazer algum efeito, gerar algum novo fenótipo, beleza? Então, é uma via comum. Então, se eu sei o beabá, eu entendo toda a sinalização que acontece nesse metabolismo desses hormônios ou neurotransmissores. Então, isso aqui é o primeiro mensageiro, né? Que gera um segundo mensageiro via adenilato ciclase, via PKA, né? Que eu chamo de AMP cíclico, que ativa a PKA. Ok? Bem, além da proteína G estimulatória, existe a proteína G inibitória, que em vez de estimular a adenilato ciclase, o que ela faz?
inibe a adenilato ciclase. E aí, o que acontece? Um exemplo. Vocês já ouviram falar que existem receptores alfa e beta para noradrenalina. Estudaram fisiologia e aprenderam isso. Então, tem alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Os números ímpares são sempre excitatórios. Os pares são inibitórios. Então, vejo alfa 2, par. Ele está acoplado a uma proteína G, só que é uma proteína G inibitória, que quando ativada vai inibir a adenilato ciclase. Se a adenilato ciclase não tem AMP cíclico, então funciona assim: inibe a adenilato ciclase, diminui os níveis de AMP cíclico e aí não tem como ativar pKa. O canal de potássio então permanece mais tempo aberto, a célula vai perder potássio e se perde potássio ela fica mais negativa, ela hiperpolariza. Então o mecanismo aqui é de prolongar o canal de potássio aberto, porque ele não é fosforilado, ele permanece por mais tempo aberto e vai perdendo potássio, ok? Então, tá aqui. Então, vem aqui um alfa 2, né? E forma, então, uma alfa I, tá vendo? I de inibitória, ele inibe, não tem isso, diminui, e eu vou ter os efeitos inibitórios de hiperpolarização. Aonde que eu posso ter alfa 2? Lá no músculo do intestino, né? O músculo liso lá tem isso aqui. Tanto que a adrenalina faz o intestino ficar preso, vamos falar assim, que a ação do simpático no sistema digestório é a inibição, né? O sistema digestório inibe a salivação, a digestão, a urinação, ok? Eu tenho também isso lá na bexiga, porque aí a bexiga não contrai. Então a adrenalina faz você inibir a urinação, por exemplo, tá bom? Então, a inibição da adenilato ciclase, onde acontece? Receptores M2, lá no meu coração tem o receptor muscarínico, só que é negativo, tá vendo? Muscarínico, que também tem esse mecanismo de inibir a adenilato ciclase, diminuir o AMP cíclico, e aí nós vimos que o AMP cíclico é necessário para fosforilar canais de cálcio. Então não tem isso, então diminui a atividade cardíaca. Existe lá no músculo, né? Alguns músculos, músculo liso, receptores alfa 2, né, do trato gastrointestinal, e dos vasos, né? Os vasos periféricos vão fazer vasodilatação. Então, diminuição do AMP cíclico e relaxamento do trato gastrointestinal. Onde mais tem esses receptores que inibem adenilato? Estão chamados com receptores opioides. Opioide são receptores analgésicos, né, de prazer. Então, vocês já ouviram falar em morfina. Morfina é um opioide. Só que normalmente nós temos neurotransmissores opioides, que a endorfina é um exemplo. A endorfina é um neurotransmissor opioide, ou seja, que promove analgesia. Como é que eles promovem analgesia, esses neurotransmissores? Promovendo hiperpolarização das fibras da dor. Então, libera um opioide lá na fibra da dor, vai produzir inibição. Então, vai diminuir a excitação de neurotransmissores da dor, que é, por exemplo, o glutamato, por exemplo, que são excitatórios. Então, interessante, né? A gente tem neurotransmissores que promovem analgesia e que melhoram o nosso humor. E eles atuam via receptor inibitório, né? GI, que inibe a adenilato ciclase, diminuindo a AMP cíclico. Ok? E por último, nós temos a proteína GQ. Essa GQ está relacionada com uma outra enzima chamada fosfolipase C. Fosfolipase C, o que ela faz na vida? Pessoal, vejam essa imagem aqui. A gente tem aqui, então, um receptor acoplado à proteína G, que quando ativa, isso aqui imagina no músculo liso, ele vem e dissocia a proteína alfa aqui, ó, vira a GQ, com GTP, e ativa a enzima fosfolipase C. Essa fosfolipase C quebra fosfolipídios de membrana e gera dois segundos mensageiros, que é a diacilglicerol e inositol trifosfato. Então, fosfolipase C cliva isso aqui, gera diacilglicerol e inositol trifosfato.
Esse inositol trifosfato, IP3, ele se liga a um receptor acoplado a canal iônico, canal de cálcio, lá do retículo endoplasmático liso. Então, imagine isso aí, um músculo liso, tem retículo liso lá, onde armazena cálcio. Então, esse cálcio sai do retículo, fica aqui no citosol, e ele vai ativar um complexo proteico chamado calmodulina. Então, forma cálcio, calmodulina, que por sua vez ativa uma enzima PKC, proteína quinase C. Essa proteína quinase C vai fosforilando. Inclusive, fosforila outras proteínas que vão permitir a contração da célula muscular, por exemplo. Ok? Então, o PKC, dependente do C, vem da onde? Cálcio. Cálcio. A diacilglicerol, esse outro mediador aqui vermelhinho, né, marcado em vermelho, ele também é capaz de ativar a PKC diretamente e ter os efeitos na resposta. Então, via fosfolipase, gera-se dois segundos mensageiros, diacilglicerol e inositol trifosfato, que culminam na ativação da PKC, ok? PKC. Aí a PKC. Então, de novo, proteína G que ativa com a enzima fosfolipase, que ativa a PKC. A fosfolipase cliva os fosfolipídios e gera diacilglicerol e inositol trifosfato. O inositol trifosfato abre canais de cálcio, aumenta cálcio no citosol. Então, aí vai ter a ativação da PKC, via calmodulina. Ligou, libera cálcio, diacilglicerol mais cálcio, ativa a PKC. Quando a fosfolipase atua, ela degrada a fosfolipídio, ela gera esse PIP2 aqui. O que é o PIP2? Fosfatidil inositol bifosfato. Aí esse PIP2 é que é transformado em diacilglicerol e inositol trifosfato. Tudo bem? E aí, então, lembrar fosfolipase C, ativação da PKC. Quem que usa fosfolipase C e esse mecanismo que a gente viu, PKC? Receptores M1 da acetilcolina, serotonina, alfa-1 da adrenalina, histamina, glutamato, ADH e outros. Então, fisiologia, você pegar o livro de fisiologia do gato, vem os mecanismos. E aí você tem que entender o mecanismo básico, que é comum de várias vias. Ok? Então, o que a gente viu aqui, meninos? Via proteína G. Como é que é essa sinalização? Existe um receptor acoplado à proteína G, não é isso? Esse receptor, quando estimulado, se tiver acoplado a proteína GS de estimulatória, ela vai ativar a enzima adenilate ciclase, que por sua vez gera AMP cíclico, e esse AMP cíclico ativa uma PKA, uma proteína quinase A de AMP, ok? Se for GI no lugar de GS, essa via não acontece, é inibida, ok? Já quando o receptor está acoplado à proteína GQ, ela ativa uma outra enzima, fosfolipase C, que degrada lá, quebra fosfolipídios e gera segundos mensageiros, diacilglicerol e inositol trifosfato. Isso aqui é capaz de ativar PKC ou pode abrir canais de cálcio lá do retículo endoplasmático, liberar cálcio, que acopla calmodulina, e o complexo cálcio-calmodulina também ativa PKC. Ok? Então, na via da GQ aqui, nós temos a ativação da PKC. Na via da GS, a gente tem a ativação da PKA. Então, tem que lembrar, GS, AMP, PKA. GQ, fosfolipase, diacilglicerol, inositol trifosfato, cálcio, calmodulina, PKC. Isso aqui são as palavras-chave que os senhores têm que lembrar para diferenciar as duas vias. Tranquilo? E aí, pessoal, existem outras formas de sinalização? Sim, muitas. A gente só viu uma via de sinalização que depende de proteína G. E aí, essa proteína G pode levar à ativação ou inibição da enzima adenilate ciclase ou da fosfolipase C, ok? Bem, meninos, a gente está num novo modelo,
né, num novo tempo, né, um tempo de reclusão, mas eu sei que vocês dão conta, ok? Eu sei que vocês são meninos dedicados e que vão se esforçar ao máximo e anotar suas dúvidas para a gente poder discutir, tá bom? Obrigada a todos e não desista, tá bom? E as nossas referências são em cima do livro que a tutoria adotou para vocês, que é o livro do The Roberts, para poder estudar. Mas existem outros livros de biologia celular que falam da proteína G e suas vias de sinalização, ok? Obrigada a todos. Forte abraço.